Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. Notícias, entrevistas, histórias e muita informação. De segunda a sexta-feira, através do estúdio Giro Mix. Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos iniciando mais uma edição do nosso Linha Aberta e o Linha Aberta ainda não está no estúdio. Em breve nós estaremos no nosso novo estúdio Giro Mix, aqui na nossa São Roque, mas enquanto isso nós estamos realizando alguns programas especiais. E hoje, com muita alegria, eu quero agradecer demais aqui ao Francisco Ucha, que está abrindo a sua casa para que a gente fale, olha, de dois livros bem interessantes. Ele tem aqui o livro que fala do Ziraldo e o livro que fala do Maurício de Souza. Quem não conhece esses dois desenhistas, autores? E nós vamos ter o lançamento desses dois livros na nossa São Roque. E vai ser agora no dia 19 de abril. Na quarta-feira. Na quarta-feira, na Casa Isis, que é um novo espaço aqui em São Roque, na Alfredo Salvetti 59. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes para você, de onde fica direitinho. Mas primeiro eu quero apresentar o Francisco Ucha, que, olha, São Roque é uma cidade de sorte, viu? Que tem esse jornalista com toda a experiência. Primeiro, Francisco Ucha, como é que você veio parar em São Roque? Eu conheci a cidade, gostei e escolhi. Eu estava querendo sair de um lugar super agitado, como São Paulo, queria um pouco de tranquilidade. E aí já conhecia São Roque e foi uma das opções. Eu vim para São Roque. Pô, e olha, e é um especialista em revista em quadrinhos. É assim que eu posso apresentar você? Especialista em revista em quadrinhos? Ou tem um outro título? Especialista em quadrinhos. Em quadrinhos. Deixa a revista de lado. Não precisa, porque pode ser livro, pode ser... sim. Né? Então, especialista em quadrinhos. Aí vale para livro, vale para revista. Autores, eu tenho um canal no YouTube, Live de Quadrinhos. Nós já é o quarto ano que estamos entrevistando desenhistas, roteiristas, quadrinistas em geral, produtores do Brasil e de Portugal. Nós entrevistamos uma vez por semana e está tudo no YouTube, lá, Live de Quadrinhos. Então, como é que chama o endereço do seu canal? É Live de Quadrinhos. Live de Quadrinhos. É só colocar lá, @Live de Quadrinhos no YouTube, vai cair direto no canal, que tem mais de 130 entrevistas já. E é no YouTube ou no Facebook? No YouTube. No YouTube. E você já entrevistou pessoas conhecidas aqui do Brasil e do exterior? Brasil e Portugal. A ideia do canal é fazer um link entre os profissionais de Portugal e do Brasil, porque no Brasil pouco se conhece sobre o que está se fazendo lá em Portugal, se chama banda desenhada. Isso que eu ia perguntar, lá é banda desenhada. E então as pessoas não conhecem a produção portuguesa de banda de quadrinhos, né? Então a ideia é justamente aproximar os profissionais de lá, de Portugal, com os daqui do Brasil. Então nós estamos fazendo isso há 3 anos. E é muito legal. Legal, e devo fazer o seguinte, vamos falar então desses dois livros. Mostra então pra gente aí. Na verdade, quando você falou comigo há um tempo atrás aí, você queria fazer em um livro só, Maurício de Souza e Ziraldo. Mas os caras têm história demais, né? Pois eu achei melhor dividir. Tanto é que a estrutura, a programação visual é a mesma, quer dizer, são semelhantes. O desenhista é o mesmo da capa, né? O caricaturista Fernandes. Ele é um excelente, cara, premiadíssimo, um grande ilustrador brasileiro, e que o Ziraldo adorou. Ele não conhecia. Esses dois livros partem de na realidade, 3 entrevistas que eu fiz uma com o Ziraldo. Na verdade, foram 2 com o Ziraldo e 2 com o Maurício.
essas 4 entrevistas viraram esses 2 livros, né? Se tornaram, foi a base para se fazer esses 2 livros. E aí, no caso do Maurício, eu chamei também meus caros amigos Marcos Massolini, Tony Rodrigues e o Luiz de Rocco. E eles complementaram com pesquisas. Tem toda a história, quando surge a Mônica. O primeiro personagem, na verdade, não é a Mônica, né? O primeiro personagem é o Bidu, né? É o Bidu. E o Franjinha, né? São os 2 primeiros personagens. E a Mônica que está completando, a filha dele está completando, acho que 60 anos? Não me faz isso. Mas, não, eu acho que sim, né? A filha de idade, né? Porque é uma característica do Maurício, ele vai fazendo personagens inspirados em filhos, amigos, né? No início era em amigos e nos filhos que ele tinha. E aí começou a nascer outros filhos e eles aparecem também nas histórias. E o Ziraldo? O Ziraldo é um caso à parte, porque ele os 2 são grandes personalidades do Brasil e do mundo, né? Não é à toa que o Maurício de Souza está se candidatando à Academia Brasileira de Letras com toda a justiça, porque é bom lembrar que a Academia Brasileira de Letras não é a Academia Brasileira de Literatura, é de letras, ou seja, pelas próprias regras da Academia Brasileira de Letras, não precisa ser um literato, não precisa ser um escritor de livros para se candidatar. Tanto é que está lá Fernando Montenegro, Gilberto Gil, entre outros que não tem a carreira de escritores. Então, isso é uma coisa para deixar claro, e isso não é de agora, isso daí já vem da época me fugiu o nome, mas do Rui Barbosa. Então, assim, isso é uma tendência que agora está, inclusive, mais visível, né? Por quê? Porque a Academia Brasileira de Letras ela está querendo ela está querendo deixar de lado esse ranço intelectual, acadêmico, entende? E chegar mais perto da população. Por isso que está trazendo pessoas mais famosas, mais conhecidas do povo, entendeu? Uhum. Então, é totalmente justificável estar o Maurício concorrendo. E seria o primeiro ligado a quadrinhos? Eu acho que sim, eu acho que é o primeiro, porque na Associação Brasileira de Imprensa, um dos primeiros presidentes foi um caricaturista, e na Academia Brasileira de Letras, tardiamente chega eu não sei se tem outro caricaturista lá, chega o Maurício de Souza, espero que chegue o Maurício de Souza, né? E só antes da gente falar mais um pouco aqui, eu quero dizer o seguinte, quem quiser acompanhar o lançamento em São Roque desses 2 livros, vai ser agora, quarta-feira, 19 de abril, a partir das 7 da noite, na Casa Is. 6 horas. É que eu não entendi minha letra aqui. Às 6 horas, na Casa Isis, que é um novo espaço na rua Alfredo Salvetti 59. Nesse restaurante, nesse novo espaço, para as pessoas identificarem, já foi o Conselho Tutelar, já foi o cartório eleitoral, então é um lugar bem conhecido ali, e pode chegar lá e a gente vai ter esse lançamento a partir das 6 da tarde, e é um espaço novo que está chegando, Lívia, né, a proprietária lá, ela quer também marcar esse espaço para esse lado cultural. Exatamente, a Lívia ela está abrindo, ela já faz alguns eventos lá, mas mais focados em questões de saúde alternativa, essas coisas. E aí ela quer abrir para a cultura, para a área de cultura e tal, que já era, você vê lá no cartão de visita dela, já tem lá a parte de cultura também. Então a gente, porque esses livros serão lançados, já foram lançados em São Paulo e vão ser lançados agora em São Roque, mas vai ter um bate-papo, vou levar coisas que eu tenho aqui para mostrar coisas antigas, então vai ser
além de um lançamento de um livro, vai ser um bate-papo para quem quiser conhecer um pouquinho da trajetória do Maurício, do Ziraldo e do que eu faço, né? Que eu sou um restaurador de quadrinhos e eu lanço anualmente 2, 3 álbuns, de histórias antigas que são restauradas. Por exemplo, você falou ano passado, nos 200 anos da independência, você tinha aquele projeto de um quadrinho que foi lançado dos 150 anos, né? Dos 150 que é o famoso Sesc Centenário, e foi reeditado. Foi reeditado. Eu vou mostrar esse álbum lá. Chama Uma Aventura na Independência. É um desenho belíssimo, é um trabalho belíssimo. Vai estar à venda também lá para quem quiser, mas é um trabalho assim primoroso de um desenhista que era desenhista na época e fez carreira na Europa depois. É o Luiz Antônio Novelli. Ele é historiador, ele é pintor, ele fez carreira como pintor na Europa. Poxa, vamos falar primeiro do qual livro aqui? Vamos pegar do Ziraldo. Vai, Ziraldo, 90 anos, questão de idade. Vai lá, então, 90 anos, Ziraldo. Pô, o Ziraldo, entre tantos personagens dele, né? Menino Maluquinho, para mim marcou mais Menino Maluquinho, mas tem a participação política dele muito forte. Mas o Menino Maluquinho, Saci Pererê, esse é o lado com o público infantil. Exatamente. Bom, na realidade o Ziraldo ele é de Minas, né? E ele vai quer fazer história em quadrinho. Então, ele já queria fazer história em quadrinhos. Já. O sonho dele era fazer história em quadrinhos. Então o que ele... Ele veio para o Rio de Janeiro pensando... Rio de Janeiro lançar o Pererê. Ele já tinha o Pererê na cabeça. Nem sei se ele tinha, não. Mas ele começou a trabalhar no Cruzeiro. Ele arrumou um emprego no Cruzeiro. Para quem não sabe, o Cruzeiro, uma grande revista. Era tipo a Rede Globo da época, né? Assim, em termos de revista. Era a principal revista do país. Essa revista, ele conseguiu um emprego lá e ele fazia um monte de coisa. Ele era diagramador, ele desenhava, ele fazia... E aí, nessa época, a editora publicava quadrinhos também, e aí, num determinado momento, ela abriu espaço para os 3 desenhistas dela, principais, um deles era o Ziraldo, para cada um fazer uma revista de história em quadrinho. O que pegou foi o Pererê. O Pererê durou de 60 a 64, durou quase 4 anos, sendo publicado mensalmente. E ele que fazia, vamos dizer, tudo, ele bolava a história, ele desenhava? Bom, ele tinha ajuda, tinha uma determinada ajuda, assim, mas ele... Pererê foi um trabalho insano dele, né? Porque ele tinha ajuda, mas não era uma indústria, não tinha uma equipe muito grande. E ele tinha que colocar uma revista mensalmente na banca, colorida. Era colorida. E o Pererê para mim é o maior personagem de história em quadrinho brasileiro, é o Pererê, assim, sem sombra de dúvida. Ele é de uma criatividade, de uma inventividade e de uma beleza de traço e tal que não tem concorrente. Pode ter outros iguais, mas assim, maior que o Pererê não tem. Agora, claro, temos a Mônica, que no início era um trabalho revolucionário do Maurício de Souza também. A Turma da Mônica, a revista da Mônica foi lançada em abril de 1970 pela editora Abril, e o traço era revolucionário para a época. O traço do Maurício era maravilhoso naquela época. É que hoje, por causa de merchandising e tal, eles arredondaram, colocaram a Mônica, a Turma da Mônica, mais fofinha. Eu não gosto muito. A gente vê que a Mônica, ela tinha o queixo, o rosto mais puxado, mais pontudo. Exatamente. Esse traço, que hoje em dia é moderno, você vê em animações de Cartoon Network, essas coisas, hoje em dia é moderno, naquela época era revolucionário, era fora dos padrões. E ele tinha cada história
cada... não sei se eu tenho um livro aqui. Esse livro que foi lançado aqui. Nossa, ele tem história demais, ó. 70 anos. Esse livro... 1970, né? Esse livro tem eu acho que as tem... 8... isso foi lançado agora pela Panini. Tem as 8... Mas ali em cima, no cantinho, tem a Mônica com a carinha da Mônica aqui, ó. Aqui pequenininha aqui, ó. Exatamente. Como que era difícil, não sei se dá pra gente pegar, porque não, é pequenininho. Eu abro aqui. Tem o Jotalhão ali. Olha lá, olha como que era um traço diferente da Mônica. É muito melhor. Você gostava dessa Mônica? Essa Mônica e as histórias. Aqui, ó, aí tá bem a Mônica. Ó. E as histórias geniais. O Cebolinha. Cebolinha e Mônica. Então, aí era um traço revolucionário. Revolucionário. Isso, para mim, assim... As histórias são ótimas. Não é história bobinha, são histórias criativas. Assim, os dois... O Pererê foi lançado em 1960. 10 anos depois surge a Mônica. Estou falando em revista. A revista foi lançada da Turma do Pererê em 1960 e 10 anos depois a Turma da Mônica. De distância de 10 anos. Mas são duas revistas revolucionárias, totalmente revolucionárias. E entraram no mercado, por exemplo, eu sou sincero, eu li 75, 76, 77, eu li mais Tio Patinhas, Mickey, porque não era fácil competir com a indústria norte-americana, né? Mas venceu. Mas eu li também bastante Turma da Mônica, Pelezinho e tal, mas não foi fácil encarar. Não foi, mas o Maurício vendia mais do que a Disney. Vendia mais? Vendia mais do que a Disney. Quando ele estava... Isso é uma história que ele conta, né? É o Maurício. Quando ele estava, e ele e outras pessoas que acompanharam isso, ele estava na Editora Abril. A Editora Abril publicava todos os personagens da Turma da Mônica e publicava todos os personagens da Disney. E tinha uma disputa muito grande. Eles vendiam muito parecido. Algumas vezes um ou outro vendia mais, mas era uma tiragem muito parecida. E o Maurício não se conformava com isso, porque ele achava que podia vender mais. Aí ele mudou para a Editora Globo. Ele saiu da Editora Abril anos e depois ficou muitos anos lá, e isso foi um choque. Mudou para a Editora Globo, que antigamente chamava RGE. Rio Gráfica Editora. Então, mas quando ele mudou para a Globo, já não era mais RGE. E aí as revistas do Maurício começaram a vender mais do que a da Disney. O que ele conta, e outras pessoas contam também, é que a Editora Abril não podia fazer uma tiragem maior do que a Disney, era por contrato. A Disney não queria que o Maurício vendesse mais do que a... Então, mesmo que tivesse mais procura, tinha que ser a mesma quantidade. Tinha que ser a mesma quantidade. Então, sempre houve um represamento de tiragem lá, por causa dessa briga que tinha, o Maurício querendo aumentar a tiragem, a Abril não deixava, e ele mudou. Então, assim, quando passou para a Globo, aumentou a tiragem e aumentaram as vendas. E eu lembro assim que a RGE, Rio Gráfica Editora, tinha alguns títulos, mas não eram títulos assim tão conhecidos, né? Eu lembro e tinha a força da TV Globo para fazer a divulgação, né? Acho que tinha lá do Vira-Lata, tinha um personagem de um jogador de futebol chamado Dico. Dico da Argentina. Era da Argentina, o Dico? Eu achava até que era alguma coisa relacionada com o próprio Zico no começo, mas era... Eles botaram esse nome por causa do Zico. Porque eu lembro assim, anunciava Dico. Eles botaram o nome desse jogador, que eu não lembro qual é o nome, não é um dos meus personagens que eu... nem sei na Argentina como se chama. Isso eu podia pesquisar depois. Pois bem, eles lançaram esse nome por causa do Zico. E aliás, sabe que o apelido do Pelé, quando ele era criança, era Dico.
O apelido, mas era uma coisa muito distante. Mas então teve uma mudança, eu lembro que... Mas não eram títulos... Não era o pai dele, não? Não, o pai dele era o Dondinho. Dondinho, ele era, o apelido dele era Dico. Tá. Mas se vê, a RGE, que não usava o nome de Globo, né? Acho que tinha Na época não usava. Aí a Globo comprou a editora Globo, que era do Rio Grande do Sul. Era do Rio Grande do Sul? Essa editora, ela lançava... Veríssimo, ele tinha bons títulos. E aí o Roberto Marinho sempre quis que a Rio Gráfica Editora fosse chamada de Editora Globo, mas já existia a Editora Globo no Rio Grande do Sul. Aí se botou à venda, teve uma época que eles botaram à venda e o Globo foi lá e comprou. Nossa, o que valorizou esse editor, hein? Aí mudou tudo, né? Poxa, então a Turma da Mônica vendia muito, o Walt Disney também vendendo muito. E aí até eu faço uma pergunta para você, aqui você vai responder perguntas lá. Eu lia muito, eu ia falar gibi, aí daqui a pouco você vai... Eu lia muito história em quadrinho, você com certeza leu muito. Hoje, a garotada, o jovem, o adulto mesmo, ainda tem uma procura muito grande por quadrinhos? Olha... Ou com a tecnologia, como é que tá a coisa? Pois é, existem agora quadrinhos são vários nichos, né? Então, existe também o público infantil. Pode não ser como nos anos 70, mas existe o público infantil, tanto é que o Maurício de Souza é o autor que mais vende quadrinhos no Brasil, né? Ele tem dezenas de revistas publicadas mensalmente, e se tem e está vendendo porque tem o público infantil lendo. Agora, esse público ele começa lendo Maurício de Souza, depois começa a descobrir outras coisas, começa a descobrir mangá, começa a descobrir quadrinho europeu, começa a descobrir quadrinho nacional. E aí começa a descobrir super-herói. Não, a própria Turma da Mônica tem o Cebolinha Jovem, tem a Mônica, a Turma Teen, né? E o Maurício fez isso para ampliar o público, porque o que estava acontecendo é que só as crianças liam Maurício. E aí, quando eles cresciam um pouco mais, eles iam procurar mangá e deixavam o Maurício de Souza. E aí, o que eles fizeram? Colocaram sensacional a Turma da Mônica Jovem. A gente está falando do Ziraldo, do Maurício de Souza, são dois personagens fantásticos. Agora, o lado empresarial do Maurício é uma coisa fantástica, né? Porque eu ouvi uma vez o Maurício falando o seguinte: se ele fosse fazer o desenho, se ele fosse criar a história, se ele tivesse que sair para vender, ele ia fazer uma revista por ano. E ele soube profissionalizar, né? Ele criou equipe de produção, equipe para fazer as histórias no estilo. Ele profissionalizou, né? Sim. O Maurício de Souza era uma pessoa que tinha foco, muito foco. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer, tanto o Maurício quanto o Ziraldo, os dois, só que o Maurício, ele aprendeu detalhadamente como fazer e o que fazer com os norte-americanos. Então ele seguiu uma receita que os americanos já tinham testado com sucesso. E foi aos poucos. Isso foi um trabalho de anos. A gente vê o Maurício de Souza hoje com sucesso, candidato à Academia Brasileira de Letras e tal, mas esquece que ele começou... e teve muitas decepções pelo caminho, mas ele tinha muito foco e soube montar uma equipe para treinar as pessoas para fazer o traço dele e aumentar a produção dele, né? Porque se ele fosse fazer, ele fazia o Horácio ele não dava para ninguém. O Horácio ele não abre mão? Não abria mais, agora já não desenho. Como que fala? É alter ego, né? É o alter ego dele, né? O Horácio? É quase isso, né? É quase, ele fala que é o personagem mais fofinho dele, digamos assim, né? O Horácio ninguém põe a mão.
Não, não punha. Hoje eu não sei como é que tá, porque eu não sei se de repente já parou, porque como ele parou de desenhar, provavelmente o Horácio vai terminar de ser publicado, não sei. Aí eu não sei, isso... Mas o Horácio, ele tem... Poxa, e você conta tudo isso, como surgiram os personagens, o início da carreira dele. Exatamente. Na realidade, o que acontece com esse livro? É uma entrevista que eu fiz com o Maurício. São 2 entrevistas que eu fiz, eu juntei numa ordem as perguntas para que tivesse uma leitura agradável. E ele próprio vai contando a trajetória dele, mas como é uma entrevista, e tem a pessoa que vai fazendo as perguntas e tal, eu vou direcionando o caminho para que as coisas não fiquem repetitivas, para que ele não fique contando coisas que ele já contou em outras entrevistas, entendeu? E aqui nessa entrevista do Maurício de Souza, inclusive, tem a participação do professor e jornalista especialista em quadrinhos e escritor Álvaro de Moya, que faleceu e que era uma pessoa internacionalmente conhecida como um dos maiores especialistas de quadrinhos. Então tem um momento aqui que ele participa também. E aqui tem fotos da época que a gente tinha, tem... Então eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o ângulo aqui para a gente mostrar um pouco do livro sendo folheado aqui pelo Ucha. Já mudamos o ângulo aqui, tem umas fotos aqui. Então aqui é o Maurício, início de carreira, mas Maurício aqui... ele não perdeu o jeitinho dele, né? Álvaro de Moya e Jaime Cortez, 3 grandes personalidades dos quadrinhos. Jaime Cortez era português, mas fez a carreira no Brasil. São 3 grandes personalidades. E lá em Portugal também tem lá o Maurício de Souza, tem o Ziraldo, tem personagens... Como que é um personagem infantil lá? Que daria para comparar com a Mônica ou com o Pererê, com personagens infantis de Portugal? Não tem. Com essa atualidade não tem. Tem mais antigos, tem personagens mais antigos, entendeu? Não tem assim personagens conhecidos assim, como por exemplo a gente tem a Mafalda na Argentina, não tem em Portugal assim um personagem infantil? Olha, eu posso estar falando uma bobagem, mas eu não me lembro de ter visto nos últimos, 4 anos que eu trabalho lá com Portugal, ter visto nada, porque os quadrinhos aqui no Brasil, eles eram impressos, as revistas eram impressas na década de 80, na década de 70, 80, 90 do século passado, e essas revistas eram enviadas para Portugal. Eu lembro que tinha na capa da revista preço em São Paulo, preço em alguns... em escudos, isso. E em escudos. Então, lá em Portugal, a Mônica é conhecida. Exatamente. A Mônica esse canal que eu tenho, vários portugueses, muitos, falam, eu cresci lendo a Turma da Mônica. Eu cresci lendo as revistas da Editora Abril. Entendeu? A Editora Abril tem tinha uma força muito interessante lá em Portugal. Legal. Assim como isso. Maurício obstinado. Exatamente. Ele tinha foco, ele sabia o que fazer, ele sabia o que procurar. Olha aí. E ele é da cidade de Santa Isabel, ali, próximo a São Paulo, né? É Santa Isabel, perto de Mogi, né? Olha ele, e ele gostava mesmo de ser detetive, né? Ele foi jornalista. Jornalista policial. Jornalista policial. Essas fotos daqui são durante a entrevista. Tinha um fotógrafo, Martin Carone dos Santos, ele era fotógrafo do Jornal da ABI também. Aquela foto da Mônica que está ali atrás, eu vi, acho que numa exposição na Pinacoteca, se você voltar a folha ali, ele fez quadros famosos. Sim. E a Mônica como Mona Lisa, né? Exatamente. Essa daí eu vi na Pinacoteca do Estado uma vez. Olha, então, o Bidu, rapaz, o Bidu é cada história. Então, tem como
a Mônica não ia ser lançada pela editora Abril, ia ser por outra editora. A gente conta isso. Tem coisas aqui O Jotalhão. que só tem nesse livro. Isso é bem... O Jotalhão virou garoto propaganda, né? E parece que ele ficou um tempo com a empresa, né? Ele, na realidade, o Jotalhão surgiu para ser um mascote do Jornal do Brasil. Ah, é? Por isso que o J é de jornal, Jotalhão. Jotalhão vem de J e esse J era do JB. Não acredito. Era do Porra. Jornal do Brasil. Eu gosto dessas curiosidades, então. E depois ele virou extrato, ele virou tomate. Aí o que aconteceu? O Maurício de Souza fez uma tira, ela está publicada, a tira está publicada aqui nesse livro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Fez uma tira em que ele fez uma série de tiras que brincava com publicidade. Né? Fez uma série de tiras que brincava com... Uma das tiras, ele pega... tem o Jotalhão, a Mônica carregando o Jotalhão pelo nariz dele, pela tromba, né? E o Cebolinha fala para ela, Mônica, eu acho que a sua mãe estava pedindo extrato de tomate, uma coisa assim. Fazendo referência que na época já tinha sido lançado um extrato de tomate chamado Elefante. Já tinha algum tempo no mercado, tá? E era famoso, era o mais vendido, esse extrato de tomate Elefante. E essa tira chamou a atenção de um publicitário, o Maynard, que ligou para o Maurício e falou, eu queria utilizar essa piada na propaganda, na nossa propaganda. Posso utilizar? E aí eles conversaram conversaram para o Jotalhão virar um garoto propaganda Da Elefante. Elefante. Pode voltar ali. Aqui, ó. Olha lá. Aqui que virou. Essa tira foi publicada. Não sei não, mas acho que sua mãe pediu foi massa de tomate. Elefante, não elefante. E não o elefante, entendeu? E assim, isso daqui não parece o Jotalhão. Não parece, é verdade. Não parece. Que na época o Jotalhão ainda estava sendo desenvolvido. E puxou um elefante qualquer, né? Não, mas o Jotalhão estava sendo desenvolvido. Então, mas aí no caso ela pôs um elefante. Ganhou essa carinha aqui. Olha lá. E aí o Jotalhão ganhou a televisão. Começaram a fazer desenhos animados do Jotalhão na propaganda. Não sei se você lembra, é uma música do Morris Albert, Feeling, que deu até confusão dessa autoria, que a música falava assim, ô Mônica, abraça o elefante, beije-lhe bastante. Aliás, na minha classe tinha uma menina, a Mônica Alvarez de Oliveira, né? E o pessoal brincava com ela por causa dessa música, porque Mônica, abraça o elefante, era no ritmo dessa música Feelings, né? Você lembra desse comercial? Não, essa não. Então. Então aqui conta um pouco dessa história escrita pelo Tony Rodrigues, conta um pouco dessa história do envolvimento do Maurício de Souza com a Sica, que dura até hoje. A Sica já foi vendida para várias empresas e o extrato de tomate Elefante continua sendo o Jotalhão. Não, e tem que ter esse lado comercial, se não tiver dinheiro, tem aqui, se não tem o patrocínio nosso aqui, a gente não faz o programa. E outra coisa, maçã da Mônica, né? Não, aí depois e tem que ter um produto com credibilidade, né? Tanto que tem a maçã da Mini agora também, viu? O que acontece é que o departamento de merchandising da MSP, da Maurício de Souza Produções, é extremamente bem organizado e dirigido. E eles atuam para colocar os produtos, os personagens dele em vários produtos. Não, como o Ziraldo, eu falei para você, já é uma embalagem antiga, eu tenho ele em casa, acho que é um produto para animal, né, para cachorro, com o Menino Maluquinho. Que tem também esse lado comercial, né? Exatamente. Então, todos os personagens que ganham fama, eles acabam sendo deslocados também para o merchandising, para
para ligar uma marca e vender uma marca, essas coisas. Eu acho que tem uma coisa para você, Ucha. É mais fácil ter um personagem como garoto propaganda do que ter um ser humano, né? Porque o personagem não sai pra rua, não para em bar, não dirige em alta velocidade. Tem esse detalhe também, né? Bom, isso é verdade. Não tem vida pessoal, né? Isso é verdade. Para você escolher uma pessoa para representar a sua marca, você tem que fazer uma análise muito boa. Porque o que a gente está vendo ultimamente aí, comunicamos que tal pessoa não é mais o nosso garoto ou garota propaganda, porque pisou na bola, tem muito disso, né? Então, mas que legal, olha, e a gente tá... Aqui o Ziraldo, vamos pegar um pouco do Ziraldo. E o Ziraldo gostou dessa caricatura dele aí, que ele falou que foi uma das mais bonitas dele. Quando eu fui entrevistá-lo, eu fui entrevistá-lo em 2012. Só tira um pouquinho a mão pra gente mostrar o narizinho dele. E gostou do narizinho dele, não? Não, ele não viu isso. Ele não viu isso. Quando eu fui entrevistá-lo em 2012, eu era editor do jornal da Associação Brasileira de Imprensa. Levei os jornais para ele ver. Até era bom eu ter alguns aqui para mostrar. Levei o jornal para ele ver. E o jornal era ilustrado com caricaturas. Os jornais que eu levei eram caricaturas deste desenhista, o Fernandes. E aí ele ficou olhando assim a caricatura. Ele falou, tô bonito. Não foi o Ziraldo, foi um outro, foi o... eu acho que foi o... Deixa ele ver a carinha dele. Foi o Dias Gomes, se não me engano. O Fernandes fez uma caricatura no Jornal da BI, na capa do Jornal da BI, de uma personalidade que eu não me lembro agora. E o Ziraldo ficou olhando aquela caricatura e falou, nossa, agora nós temos desenhistas tão bons quanto na Argentina. Caricaturistas, desenhistas tão bons quanto na Argentina, porque a Argentina sempre foi melhor em termos de história em quadrinho do que o Brasil. Porque a Argentina, os desenhistas da Argentina conseguiam fazer produção para a Europa. E aqui no Brasil não conseguia. O Brasil não tinha uma porta aberta na Europa. O idioma espanhol facilitou? Sim, eram muito a Argentina e Espanha eram muito próximos. Já Brasil e Portugal não eram tão próximos assim. E não tinha esse intercâmbio. Por isso que eu faço esse canal, porque, cara, são anos e anos de duas nações que são irmãs e os profissionais de uma não conhecem os profissionais do outro, entendeu? Neste ano, o Maurício de Souza está sendo homenageado no Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja, que começa em junho, agora, início de junho. E não sei se ele vai poder ir lá, mas pelo menos um representante vai. Ele está sendo homenageado com uma exposição. Poxa, que legal. Deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos mostrar um pouco mais. Deixa eu lembrar de novo, é quarta-feira, dia 19 de abril, no restaurante, é Espaço Isa ou Restaurante Isa? Casa Isis. Casa Isis, pô, tô confundindo. Aqui onde foi o Conselho Tutelar de São Roque, é que eu perdi o meu roteiro, tá aqui, ó, o meu roteiro tá aqui, meu papelzinho tá aqui. Alfredo Salvetti, número 59. Esse aqui, o que é? Bom, isso daqui é uma história em quadrinho que ele fez quando era criança. E nós restauramos, aquele negócio, é o trabalho que eu faço. O cara, quando é desenhista, o cara já começa a desenhar com 7, 10 anos. Isso daqui ele é criança, deve ter 12 anos. Como 13. Que é? Zizi e Romeu, é isso? Zizi e Romeu. Zizi e Romeu. Caramba! Olha. Nós restauramos esse material, tinha mais, né? A gente escolheu uma e publicou. E ele tem tudo guardado? Ele tem um arquivo? Ele tem... eles criaram a Fundação Ziraldo, se não me engano é Fundação Ziraldo, onde as coisas estão guardadas. Bom, e deixa eu aproveitar uma outra coisa, porque o Maurício de Souza, ele ficou na produção infantil, infanto-juvenil, e o Maurício de Souza, ele nunca quis ir muito por esse lado da política, né? Já o Ziraldo tem esse lado com o Pasquim, né? Cada um é cada um. Sim. Não tem... O Ziraldo era um animal político. Ele, na realidade, na época da ditadura,
todo mundo que não concordava com a ditadura, tinha um certo bom senso, que não concordava com a ditadura, mesmo não sendo de esquerda, é bom que se ressalte, mesmo não sendo de esquerda, você é contra tortura, você é contra a falta de liberdade, você é contra um monte de coisa, é só ter bom senso. E o Ziraldo se alinhou a essa luta que se tinha que fazer para que a gente alcançasse o mínimo de liberdade, entendeu? E aí a ideia uma ideia que eles tiveram era lançar o Pasquim em 1969, mas era um jornal de humor. Só que normalmente os ditadores são mal-humorados, então eles não gostam de humor, não gostam de piada, não gostam de... Então, e na época a publicação, todos os jornais eram censurados, tinham um censor em cada jornal. Então não podia sair coisas. Então terminou que o Pasquim virou forçosamente, obrigatoriamente, e não tinha outra forma de ser, virou um estandarte contra a ditadura, né? Um jornal alternativo. Era um jornal alternativo que revolucionou a imprensa brasileira. Aliás, para quem não sabe, se tem aqui uma coleção, né, do Pasquim, dá para você mostrar, aqui tem gente que não sabe, e o Pasquim, ele é o formato tabloide, e às vezes no Brasil, o formato tabloide virou um termo pejorativo, aquele tabloide e tal, e nós começamos o nosso Jornal da Economia aqui em São Roque, era um formato tabloide, que é a metade do formato standard, né, e muita gente falava, tabloide, tinha um certo preconceito, apesar que na Europa a gente tem jornal muito no formato tabloide, e no sul do país tem uma tradição, o Zero Hora é a tradução, tabloide, sempre foi. Esse é o Pasquim, que era um jornal que mexia realmente, né? Pra você ter uma ideia aí, o Enfio, né, com tanta gente, né, Jaguar, esse aqui pra ter uma ideia, é bom falar 70 e alguma coisa, né? Esse é 75, né? 75. 75. Olha, então, esse número eu não contei matéria atentatória à moral. E eles tinham... Eles provocavam, né? Olha aqui, vamos ver 21 de abril. Turma do Pasquim comemorando as seguintes efemérides. Dia 19 de abril, dia do índio lá. Então, 21 de abril, dia do café nas Américas. Dia do índio, dia da polícia, dia das vocações, dia do escoteiro, dia de São Jorge. Aí o que eles escrevem aqui? Aqui eles fazem uma foto brincando. Brincando, olha lá, com todas as comemorações. Olha, o Pasquim era as cartas, olha, tem muita gente que guardou muito o Pasquim, teve muita banca que foi fechada porque estava vendendo o Pasquim. Não, explodiu. No sentido, isso não era só fechada, não. Coisa foi feia, rapaz. Jogaram bombas, jogaram... Olha aqui, o humor. Vamos achar uma do Ziraldo aí. O Ziraldo tem aqui, ó, Ziraldo. Aqui, ó. Esse daqui comemorando 1 ano da Revolução dos Cravos em que a gente estava falando que ela foi em 74, então em 75, olha lá, é nisso que dá, não se pode deixar um povo 48 anos sem liberdade. Aí o pessoal estava lá, entendeu? E Revolução dos Cravos, que o pessoal colocava cravo no fuzil, né? Dos militares. Aquilo foi lindo, realmente. Uhum. E o Ziraldo, como é que esse cara, pois, o Maurício mesmo desenha, esses caras têm muita energia para ficar desenhando, eles desenham muito rápido. Muito rápido, né, meu? Porque os caras não paravam de desenhar, pô. Sim. É fascinante. Olha aqui o Ziraldo. Olha aqui, como que é... Jaguar, Ziraldo, Enfio. Então, e os outros? Caramba. Nós nus. Homenagem da turma do Pasquim, a sua musa, a estonteante Odete Lara. Eles faziam. O Pasquim revolucionou. Aliás, a gente teve outros jornais, por exemplo, tem a música do Caetano Veloso que fala O Sol Brilha na Banca. O Sol era um jornal. Era um jornal. Falava o Sol, quando fala O Sol Brilha na Banca, era um jornal alternativo. Era um jornal que foi feito no Jornal dos Esportes. E por um período era feito por estudantes, com
a direção da Calado, Ana Ruda. Ana Ruda Ana Ruda Calado foi a editora do jornal. Teve até então, assim, era um grupo de estudantes, ela orientando e faziam esse jornal, O Sol, realmente também Aqui foi no Pererê, uma revolução. a turma do Pererê. Olha aí, pessoal, tá nas bancas o número 2 do Pererê. Mas esse daqui é o Pererê quando foi lançado pela Editora Abril. É um relançamento. E aí eram as mesmas histórias? Não, aí já eram outras histórias. Aí eu já tinha uma equipe maior para desenhar. E outra coisa, quando a gente fala desses jornais alternativos, tinha o Lampião, que era um jornal que falava da comunidade gay, e o Darcy Penteado, aqui de São Roque, ele era uma figura muito importante também do jornal O Lampião. Ele participou também desses jornais alternativos que a gente teve, né? Teve movimento. O movimento é o nome do jornal. Teve Opinião também, que é outro jornal. E o Darcy Penteado participou disso também, o São Roquense Darcy Penteado. Olha, eu quero, Ucha, você vai depois participar no nosso novo estúdio, vamos contar umas histórias aqui, mas aquela pergunta que eu não vou deixar de fazer para você, porque eu falo assim, eu falo gibi, né? E aí você falou, história em quadrinho. O que é a diferença de gibi e história em quadrinho? Eu vou na banca comprar um gibi, eu vou na banca comprar uma história em quadrinho. Bom, se eu soubesse que você ia fazer essa pergunta, eu tinha pego o gibi que eu tenho aí guardado. São vários gibis, na realidade. Gibi é o nome de uma revista da Rio Gráfica Editora, quer dizer, era uma revista das organizações Globo, que se chamava Gibi. Então, teve desde 1940 e poucos. Não lembro quando apareceu, mas eu acho que foi no final da década de 40, até os anos 90 se publicou Gibi de diversas formas lá, esse título, Gibi. E era um menino preto, um menino negro, né, que era chamado de Gibi. Sim, o mascote do Gibi era um negrinho fofinho que era desenhado ao lado do logotipo Gibi, que ele aparece, é bem simpática o coisa. E essa revista era da Rio Gráfica. Então, assim, eu acho e isso é uma coisa minha. A maioria, 99% das pessoas chamam revista de história em quadrinho de Gibi. Eu não chamo, eu chamo de revista de história em quadrinho. Então o Gibi virou assim igual ao Gillette, que é lâmina de barbear. Nem existe Gillette, quase existe. Que era uma marca. Que nem a gente fala, vamos falar aqui, vamos fazer um merchan aqui, Danone, que é um iogurte. Então acho que são Xerox. Então, em vez de a gente falar uma cópia, foi importante, ficou conhecido e virou uma referência. Exatamente. Mas eu acho injusto chamar de Gibi, porque, na realidade, o Roberto Marinho não foi a pessoa que lançou, que trouxe as histórias em quadrinhos comerciais para o Brasil. Quem foi o primeiro? Mas, então, essa pergunta qual foi a primeira história em quadrinho no Brasil? Não, é assunto para hoje ou para outro dia? Não, é para outro dia. Mas o Ângelo Agostini, já em 1800 e lá vai pedrada, já fazia quadrinho no Brasil. 1800 alguma coisa já tinha? Já tinha. Porque com o advento do avanço da tecnologia na imprensa, a imprensa era só texto. Sim. Não dava para reproduzir imagem, fotos, essas coisas. Era muito caro o clichê. Nem tinha clichê. Não tinha tecnologia. Na hora que começou a ser possível imprimir desenho, foi primeiro desenho, depois foi foto. Desenho, aí isso causou uma revolução na imprensa mundial, né? Claro. Os humoristas, os desenhistas começaram a publicar histórias, charges e histórias sequenciais
retratando a vida das pessoas, ou fazendo humor, ou fazendo uma graça com algum político, alguma coisa. E isso começou a vender muito, aumentou a tiragem das publicações na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Então, isso não era não começou aqui no Brasil, começou na Europa. E aí, aqui no Brasil, um dos expoentes dessa imprensa ilustrada foi o Ângelo Agostini, né? Que tinha suas publicações e lançava histórias. Eu tenho até aí um exemplar dele. Caramba, de que ano você tem? Nossa! Não sei se 1900, eu acho 1901. Você tem uma raridade dessa, cara? Você precisa fazer uma exposição aqui na nossa... Precisa ter esse apoio. Quantas histórias, revistas de história em quadrinhos você tem? A revista deve ter umas 30 mil, talvez. Caramba, é muita história, cara. E a gente tem o privilégio de ter você em São Roque. Quando o Jaime Spitzkowski fez o contato e falou de você, eu fiquei impressionado, cara. Você tem muita história e São Roque tem que desenvolver isso daí, cara. Eu estou querendo fazer muita coisa em São Roque com relação à história da imprensa, a história das histórias em quadrinhos, exposições, palestras. Eu quero contar essas histórias para as crianças, para os adolescentes, porque dá uma ideia de que isso que a gente faz hoje, né, essas coisas que a gente faz hoje, tanto de livros infantis, do Ziraldo, quanto histórias em quadrinhos, nós devemos a esse pessoal todo, a essa história que nós temos, entendeu? Eu vou fazer umas perguntas quando você for lá no programa, você vai responder para mim. Por que a gente nunca tem na história em quadrinhos o Mickey e o Pato Donald juntos? Eu nunca li uma história dele, porque o Mickey tá lá com a turma dele, com o Pateta, o Pato Donald tá junto com o tio Patinhas. Eu nunca vi história do tio Patinhas junto com o Mickey. Tem? Tem, claro. Tem, mas no gibi? Eu nunca... Parece que são núcleos separados. Tem histórias? É o núcleo dos patos e o núcleo do cachorro e do rato. Eu nunca vi, mas tem histórias do Mickey junto com o tio Patinhas? Não. Junto com o tio Patinhas, que eu me lembre, não. Mas uma das histórias clássicas do Mickey e Pato Donald, Mickey, Pato Donald e Pateta, por exemplo, as voltas com fantasmas num castelo assombrado. Tem isso daí. Isso daí era desenho animado e foi transformado em história em quadrinho também. Legal, muito bom. E depois uma que você responde hoje, ou vamos guardar para o nosso programa. O Tonto. Essa não. O Tonto é amigo do Zorro. Peraí, você vai mostrar. O Zorro, a gente falava que tem um amigo lá, o Tom. O Tonto é amigo do Zorro, o índio? Não, o Tonto é amigo do Lone Ranger. Não tem nada a ver com... Porque a gente às vezes brincava na infância. Ou amigo do Zorro, que estava xingando o cara de tonto. Então, porque o nome Tonto lá nos Estados Unidos não tem esse sentido. Isso daí é um personagem americano. Então não tem esse sentido do que tem aqui no Brasil. Tonto lá é outra coisa, é o nome dele, é o personagem. Aqui fica engraçadinho, mas não é. É o personagem. E esse Tonto, ele é um personagem que anda junto com o Lone Ranger. Só que o Lone Ranger foi batizado no Brasil de Zorro, mas é Lone Ranger, entende? E aí as pessoas fazem confusão. Mas tem o Zorro de capa e espada. Sim, esse é o verdadeiro Zorro. Esse é o Zorro de capa e espada, é o verdadeiro Zorro. É o Zorro que foi criado na literatura, né, de pulp de aventura. Foi criada uma história e depois fez tanto sucesso que aí fez uma série. Aí o Disney queria fazer programas de televisão
e contratou o autor, né, do Zorro para fazer aquela série. Então é diferente. Então tem o Zorro tem capa e tem espada. O Zorro tem capa e espada. E o outro, como é que é? Esse que eu nem conhecia. Lone Ranger, Cavaleiro Solitário. Então, eu como mancheteiro, eu colocaria para explicar essa história assim. Zorra com o Zorro. Pode ser. Foi uma boa manchete? É uma boa manchete. É trocadilho, mas é uma boa manchete. Um trocadalho do carilho. É um trocadilho, mas é uma boa manchete. Pô, olha, Fuxa, eu quero agradecer demais esse bate-papo aqui. Foi só para fazer um convite. Então vamos repetir. 19 de abril. Cadê o? Quarta-feira. Se tem Isis. Eu perdi o papel. Casa Isis, no antigo conselho. Eu vou botar o letreiro. Antigo conselho tutelar, antigo cartório eleitoral. Você já foi lá, um restaurante diferente, vegetariano. É um restaurante vegetariano. Mas não é só para vegetariano, é para quem gosta de boa comida. A comida lá é deliciosa. E é um canto lá em São Roque, aqui no centro de São Roque, que é um charme lá, é gostoso de ficar com uma música ambiente deliciosa, você come com tranquilidade, é super bem atendido pela Lívia, que administra aquilo, ela é terapeuta, então, é a que manda na comida, então ela faz cada coisa, você pode falar, mas eu não gosto de comida vegetariana, vá que você vai gostar, é muito bom. É isso aí, eu tô recebendo o meu amigo Pedrinho, meu amigo Betinho, que é pedreiro, trabalhou lá na obra lá. Já estamos levantando tudo isso daí, muito legal. Então, sucesso, e a gente vai, depois nós vamos mostrar um dia, porque você falou assim, então eu não quero que se mostre minha bagunça, mas olha, você está extremamente organizado, mostrar... Não, tá bagunçado. Não, mas só vou mostrar esse cantinho aqui, aqui tá, o que você tem de livro... Isso tá bagunçado, porque eu ainda não tive tempo de arrumar. Sim, só... E lá em cima tá pior ainda. Nossa, mas você tem demais revista em quadrinhos. Eu quero te convidar para vir um dia aqui, quando tiver organizado, para a gente pegar raridade e mostrar. E no dia que eu for lá, eu vou levar esse de 1900 e vou levar uns gibis para mostrar e explicar por que é injusto falar gibi em vez de história em quadrinhos. Mas isso aí eu conto na próxima vez. Isso. E tem o gibi que é o doce de amendoim também, né? Tem um gibi que é doce de amendoim? Tem o gibi que é doce de amendoim. Essas histórias aí que é muito legal. E dos personagens brasileiros. Então a gente falou do Ziraldo, falou do Maurício de Souza. Eu lembro que eu assistia muito na televisão, Daniel Azulay, que infelizmente já faleceu. O Daniel Azulay tinha a Chicória. O Daniel Azulay era diagramador no jornal O Sol. Ele era estudante na época. Ele era um dos caras que desenhava a página para colocar... aqui entra uma foto, aqui entra um texto, não sei o quê, aqui entra um desenho. Ele é que fazia a diagramação, um dos diagramadores do jornal O Sol. Caramba, Daniel Azulay, que tinha o gibi, e o Maurício de Souza também, com os personagens, com o Pelezinho. Ele gosta muito de pegar revista do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, ele sempre pegou por esse lado também, né? E personagens como a Dorinha, que é uma personagem com cega, né, deficiência visual, ele pega também o que está no momento sendo comentado, ele tem essa sensibilidade, né? Ele tem uma visão muito grande do negócio dele. Ele sabe administrar a MSP. Ele sabe direcionar o trabalho dele. Você criou algum personagem? Você sabe desenhar ou não? Sei. Opa! Eu era desenhista do Globo. Você foi desenhar, cara, então você chegou a criar algum personagem? Não, eu era desenhista da revista da TV do Globo, eu desenhava os atores da Globo, e eu vou lançar um livro com esse material, eu estava querendo no final do ano, mas não sei se eu vou conseguir, por causa de um projeto que está entrando agora internacional. Você desenhou o nosso conterrâneo Juca de Oliveira, você desenhou o Tarcísio Meira. Desenhei o Tarcísio, o Juca eu não lembro, desenhei a Glória Menezes, desenhei vários atores, vários que já faleceram, inclusive. E não era uma caricatura, era caricatura. Porque
eram notinhas engraçadas que saíam na revista da TV. A revista da TV era um suplemento semanal, dominical, do Globo, que era encartado aos domingos no Globo. Então essa revista era editada pelo meu amigo Moisés Fux e eu era o desenhista da revista. Então eu fazia 2, 3 desenhos por semana, sendo que uma ou duas caricaturas e alguns elementos gráficos para a revista. Então, esse material, eu estou reunindo esse material e vou lançar uma seleção desse material, contando um pouco. Eu passei 10 anos lá, né? Então contando um pouco a história da novela nesses 10 anos, de 1980 a 1990. Ou então se pegou, por exemplo, 85, Roque Santeiro. Roque Santeiro. Santeiro. Pegou uma fase bem legal, boa, hein? Boa. Nossa, foi uma época muito boa. Uma época muito boa. Caramba, você tem muita história para contar, hein? Como diria o Faustão, tem mais histórias que o Aldiz, tem mais história que Ziraldo e Maurício de Souza. Não tem. Ziraldo e Maurício de Souza são mestres impagáveis. Valeu, então boa sorte, a gente vai voltar a conversar para contar mais histórias e muito obrigado de você abrir aqui a sua casa e olha, é uma biblioteca, é uma coisa maravilhosa, tem muita história e você tem esse livro à venda, quem está acompanhando Fora de São Roque, onde que pode comprar esses 2 livros ou outros livros que você participa? Bom, em São Roque, lá no dia do evento. Não, no dia não, ele está já para vender lá. Ah, já tem lá também, opa! Tem lá para vender. Você pode, na Amazon tem também, né, esses 2 livros e você pode me escrever. Qual que é o seu e-mail, o zap, como é que é? Ucha, UCHA, editorial@gmail.com. Tá, e quem quiser achar você nas redes sociais? Francisco Ucha, qualquer rede social, @Francisco Ucha, tanto no Facebook quanto no Instagram, quanto no YouTube, live de quadrinhos. Legal. Obrigado, sucesso e além de tudo, você é um ótimo apreciador do café. Tomei um café aqui, maravilhoso. Obrigado, viu? Foi um prazer recebê-lo em minha casa e um prazer conversar contigo. Muito obrigado, Van. É isso aí, uma edição especial do nosso Linha Aberta e está refazendo o convite para você. 19 de abril, a partir das 6 da tarde, repete o nome. Casa Isis. Casa Isis, ali na Alfredo Salvetti, antigo Conselho Tutelar, antigo cartório eleitoral. Vá lá que você vai bater um papo, vai ser bem legal conhecer um pouco. Mostra os 2 livros aí, do Ziraldo. Qual que é o nome completo do Ziraldo? É Ziraldo Alves Pinto. Ziraldo Alves Pinto. E o Maurício de Souza. Maurício de Souza é só Maurício de Souza. Maurício de Souza, olha aí. Maurício sem acento e Souza com S. Ah, ele não tem acento no Maurício? Não. É isso aí. É isso aí. É um cara sem acento, ele não senta, tá sempre inativo. Valeu. Sempre agitando. Valeu.